Tira a mão, Ludlow. É sério. Ah, qual é, Chris? Vem cá. Para com isso. Oi. Solta ela, cara. Não vale a pena, querido. Ô, babaca, não esquece a gorjeta. Onde está? Vai pro inferno. Jack, Bruce, Jack, me escuta. Eu quero que tire todo mundo do prédio, agora. E aí, cinéfilos, muito antes do início da história humana, existia um planeta altamente avançado chamado Krypton. Embora os kryptonianos parecessem humanos, eles eram muito mais evoluídos, possuindo conhecimento científico superior e força física moldada pela intensa gravidade e calor brutal de seu planeta. Em algum lugar de Krypton, uma mulher está dando à luz um menino, e seu marido, chamado Jor-El, auxilia durante o parto. Neste mundo, os bebês não nascem mais naturalmente. Eles são projetados e cultivados em laboratórios. Mas este menino é diferente, pois é o primeiro nascimento natural depois de muitas gerações. Enquanto isso, Krypton está à beira da destruição. Seu núcleo está colapsando e o planeta pode explodir a qualquer momento. Percebendo que o fim está próximo, Jor-El corre para o conselho governante de Krypton, implorando que entreguem o Codex, um dispositivo contendo o blueprint genético de todos os kryptonianos já nascidos. Você está mesmo sugerindo que evacuemos o planeta inteiro? Não, todos aqui já estão mortos. Me deem o controle do Codex. Garantirei a sobrevivência da nossa raça. Antes que o conselho possa responder, um general chamado Zod invade. Esse conselho está dissolvido. Ajude-me a salvar nossa raça. Eu honrarei o homem que você já foi, Zod. Não o monstro que se tornou. Levem ele daqui. Senhor, está tudo bem? Saia do caminho. Eu disse... Está vendo o Codex? Está dentro do módulo central, senhor. Jor-El recupera o Codex e o leva para o local secreto de sua esposa usando tecnologia kryptoniana. Ele insere os dados genéticos do Codex diretamente nas células de seu filho. Enquanto isso, sua esposa Lara identificou um planeta distante, onde seu filho poderia sobreviver. Eles nomeiam seu filho carinhosamente de Kal-El e o colocam dentro de uma pequena nave espacial. Mas Lara hesita, com o coração partido por nunca ouvir as primeiras palavras de seu filho ou vê-lo dar seus primeiros passos. Porém, Jor-El a tranquiliza, dizendo que seu filho está destinado à grandeza e fará maravilhas na Terra. A nave está próxima a ser lançada. No entanto, Zod chega, tentando impedi-la e exigindo o Codex de volta. Eu sei que você roubou o Codex, Jor-El. É uma segunda chance para todos de Krypton. Abaixem suas armas. Suas tropas foram cercadas. Quais são suas últimas palavras? Vocês são um bando de tolos! Você acredita que seu filho está seguro? Não há refúgio, Killua. Esse é o fim. A cena muda para os dias atuais, onde encontramos Kal-El, agora com o nome terrestre de Clark Kent, trabalhando em um barco de pesca, vivendo uma vida tranquila e escondida. Nessa hora, notícias chegam pelo rádio do navio informando que uma plataforma de petróleo próxima pegou fogo e os trabalhadores estão presos, sem resgate à vista. E nesse momento, Clark entra em ação. Ele atravessa as portas da plataforma e corre para dentro para salvar todos. Vai! Rápido! Rápido! Enquanto afunda na água, memórias de sua infância voltam à tona. Um jovem Clark Kent está sentado em sua sala de aula sobrecarregado. Seus sentidos estão aguçados, ouvindo cada som e vendo através de tudo, o que o deixa aterrorizado. Ele não consegue controlar, e a sobrecarga o leva ao pânico, fazendo-se esconder em um quarto escuro. E então sua mãe, Martha Kent, é chamada para ajudar. Ela o tranquiliza, incentivando Clark a focar apenas na voz dela. Ela diz para ele imaginar um mundo tão
pequeno quanto uma ilha, e ao se concentrar nela, tudo mais começa a ficar calmo. E então, lentamente, Clark se acalma e abraça sua mãe. De volta ao presente, após sobreviver ao desastre da plataforma de petróleo, Clark furta algumas roupas para permanecer escondido. E enquanto caminha por uma estrada, ele avista um ônibus escolar, desencadeando outra memória. Anos atrás, enquanto voltava da escola, um valentão chamado Pete Ross o provocava. Aí, otário, o que você acha? Viu o jogo? Foi um ato de Deus, Jonathan. Aquilo foi um milagre. Eu só queria ajudar. As pessoas têm medo do que elas não entendem. Seu pai, chamado Jonathan Kent, o leva até a garagem e mostra a nave em que o encontraram. Ele também mostra um dispositivo metálico que foi descoberto com ele. Jonathan explica que uma vez levou esse objeto a um metalurgista renomado e disse que não correspondia a nada na tabela periódica e que na verdade não era da Terra. Jonathan alerta Clark que se ele revelar seus poderes cedo demais, a humanidade pode rejeitá-lo. Mas ele assegura que um dia chegará o momento em que Clark mostrará ao mundo quem ele realmente é. De volta ao presente, Clark mantém um perfil baixo, trabalhando em pequenos empregos para ficar fora do radar. Em um momento, ele está trabalhando como garçom em um bar. Tira a mão, Ludlow. É sério. Ah, qual é, Chris? Vem cá. Para com isso. Oi. Solta ela, cara. Eu acho que eu só vou sair quando eu tiver com vontade. Não vale a pena, querido. Ô, babaca, não esquece a gorjeta. A cena muda para um local de escavação na Antártida. Uma repórter chamada Lois Lane, trabalhando para o Planeta Diário, chega para cobrir a história. Clark também está lá, designado para a simples tarefa de carregar sua bagagem. Lois está ansiosa para descobrir a verdade, acreditando que o público merece saber o que está acontecendo. No entanto, os generais no local descartam qualquer preocupação, insistindo que não há nada de incomum acontecendo. Ela está profundamente curiosa sobre a misteriosa nave espacial. O gelo em volta do objeto tem cerca de 20.000 anos. Pra onde você tá indo? Intrigada, ela começa a segui-lo, e enquanto isso, Clark usa sua visão de calor para abrir um caminho através de uma enorme montanha congelada. Ao se aprofundar, ele finalmente descobre a nave espacial enterrada, e dentro dela, ele encontra uma máquina de inteligência artificial avançada, e no pescoço, Clark carrega a chave que Jonathan lhe deu quando criança, e ao inserir a chave no console da nave, ela ativa uma imagem holográfica de Jor-El. Ele segue a imagem, enquanto vê alguns caixões incomuns, e do outro lado, Lois, ainda seguindo, entra furtivamente na nave. Porém, nessa hora, a inteligência artificial da nave a ataca. Clark corre para salvá-la bem a tempo. Ela está gravemente ferida, com hemorragia interna que Clark consegue estancar usando sua visão de calor. Na manhã seguinte, ele deixa Lois em segurança na Antártida e parte com a nave espacial. E Lois fica maravilhada, percebendo que acabara de conhecer um verdadeiro salvador. Determinada a compartilhar sua história, Lois retorna ao seu editor chamado Perry, apresentando a maior notícia que o mundo já viu sobre a existência de um alienígena entre eles. Alienígenas andando entre nós. Não vou mesmo. No entanto, Perry se recusa a publicar, temendo pânico público e perigo potencial para sua equipe. Ainda assim, Lois não está pronta para desistir. Ela aborda outro repórter e compartilha as evidências que coletou na Antártida, esperando divulgar a história por outros meios. Enquanto isso, na nave, Clark pede a Jor-El que lhe conte a verdade sobre sua identidade. Sou seu pai, Cal. Você veio de Krypton. O que houve? Exaurimos os recursos naturais. O núcleo do planeta se tornou instável. Em dado momento, nosso líder militar, General Zod, tentou um golpe. Sua mãe e eu previmos a calamidade e tomamos medidas para garantir sua sobrevivência. Você é filho da Terra tanto quanto é filho de Krypton. Um sonho que sua mãe e eu dedicamos a vida para preservar. O símbolo da Casa El significa esperança. Com o tempo,
Você os ajudará a realizar maravilhas. A história então volta para Lois Lane. Determinada a saber mais sobre seu misterioso salvador, ela rastreia a cidade natal de Clark e conhece Martha Kent. Lá, ela descobre o túmulo de Jonathan Kent e no cemitério, Clark se aproxima dela. Ele pergunta por que ela o tem o seguido. Lois explica que sabe que ele tem poderes incríveis e acredita que ele poderia ser uma força para o bem no mundo, mas não entende por que ele escolhe permanecer escondido. Então, nessa hora, Clark compartilha uma memória dolorosa. Eu nem sei por que eu tô te escutando. Você não é meu pai. Você é só um cara que me encontrou no campo. Clark! Pai, peraí. Aqui, sigam ele. Protejam-se. Eu pego ele. Não, leve sua mãe pro viaduto. Profundamente tocada pela história de Clark, Lois retorna ao seu escritório e informa Perry que está abandonando o relatório em que está trabalhando. E Perry, impressionado com sua decisão, diz que ela está fazendo a coisa certa. Por outro lado, buscando conforto, Clark visita sua mãe e ao vê-lo, ela se ilumina. Clark explica que descobriu sua verdadeira identidade. Enquanto sua mãe sente um imenso orgulho, lágrimas em seus olhos começam a florescer. Mas no fundo, ela teme que agora que Clark entende quem ele realmente é, ele possa deixá-la para trás. Porém, Clark, sentindo suas preocupações, a tranquiliza dizendo que não vai a lugar nenhum e que ainda a ama profundamente. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos intercepta imagens de satélite incomuns, mostrando enormes naves alienígenas se aproximando da Terra. E de repente, quedas de energia globais se espalham como fogo, e uma transmissão assustadora toma conta de todas as telas. Em todas as línguas, um aviso é reproduzido. Alguém chamado Kal-El tem vivido secretamente entre os humanos, e a menos que ele seja entregue, o mundo enfrentará graves consequências. Medo e confusão tomam conta das pessoas, enquanto todos questionam quem é Kal-El. Meu nome é General Zod. A Kal-El, eu digo o seguinte: renda-se dentro de 24 horas, ou veja este mundo sofrer as consequências. O repórter com quem Lois Lane havia compartilhado anteriormente suas descobertas sobre a entidade alienígena vaza a informação na televisão, expondo sua conexão. E logo após, o FBI e os militares invadem a casa de Lois para prendê-la. Sentindo a situação sair do controle, Clark procura orientação em uma igreja. E lá ele luta com sua consciência, inseguro se caso render-se salvaria o mundo ou o condenaria. Sou eu quem estão procurando. O que sua intuição lhe diz? Que Zod não é confiável. Também não tenho certeza se o povo da Terra é. Às vezes é necessário dar um passo na fé primeiro. A confiança vem depois. Já Clark se aproxima voluntariamente dos militares, permitindo que o algemem e o interroguem. E na sala de interrogatório, ele se senta com Lois, que pergunta sobre o símbolo em seu peito. Clark explica que ele representa a esperança na cultura kryptoniana. E como um trocadilho, Lois sugere o nome Superman para ele. Então ele quebra facilmente suas algemas e, abordando os medos dos militares, tranquiliza-os calmamente que após passar 33 anos na Terra, nunca machucou ninguém, e insiste que não tem motivos para temê-lo. E mais tarde, Superman viaja para o local onde as forças de Zod foram sinalizadas. Logo, uma nave kryptoniana desce, e 2 dos soldados de Zod saem, exigindo a custódia tanto de Superman quanto de Lois Lane. Embora os militares tentem intervir, Lois avança voluntariamente. Dentro da nave alienígena, ela recebe uma máscara de respiração, pois o ambiente é inadequado para humanos. E enquanto isso, Superman começa a enfraquecer rapidamente. A atmosfera kryptoniana o sobrecarrega, fazendo-o tossir sangue e perder suas forças. General Zod zomba de Superman por como o ambiente da Terra o tornou vulnerável. O general revela seu plano de terraformar a Terra, construído sobre as ruínas da humanidade. Então ele exige o Codex. Ajuda ele! Eu era um líder militar em Krypton, até que finalmente detectamos um chamado de socorro quando acionou a antiga nave batedora. Não aceito ser parte disso. Então você quer ser parte do quê? Não!
Lois, presa em uma câmara trancada, usa a chave de comando que Clark lhe deu. Ao ativá-la, ela desencadeia a IA de Jor-El, que aparece e rapidamente a ajuda a traçar um plano de fuga. Jor-El altera a atmosfera da nave para torná-la adequada para humanos e abre as portas para Lois, permitindo que ela corra em direção a uma nave menor. A soldado Faora e suas forças tentam persegui-la, mas a IA de Jor-El fornece cobertura tempo suficiente para Lois escapar e lançar a cápsula de volta à Terra. No entanto, a cápsula fica danificada e um incêndio começa a se formar. Ao mesmo tempo, Superman recupera seus poderes e derrota os homens de Zod, socando as paredes da nave espacial. Jor-El o encoraja. Enquanto a cápsula de fuga de Lois atravessa a atmosfera, Superman alcança bem a tempo, quebrando a porta da cápsula e segurando Lois em seus braços antes que ela caia. Enquanto isso, Zod e seus soldados invadem a casa de Martha, exigindo saber a localização da nave kryptoniana. Onde está? Vai pro inferno. O que você fez comigo? Os militares avistam Superman novamente, mas desta vez, em vez de mirá-lo, eles abaixam suas armas em sinal de respeito. É nesse momento que Superman percebe que finalmente as pessoas da Terra o reconheceram, não como inimigo, mas como seu aliado. Um cientista revela a Zod que, após analisar o sangue de Superman, descobriu que seu DNA corresponde perfeitamente ao Codex, a chave genética para ressuscitar a raça kryptoniana. Zod questiona se Superman precisa permanecer vivo para obter o Codex, mas o cientista assegura que eles podem extrair o DNA necessário do corpo de Superman, vivo ou morto. Agora determinado a matar Superman, Zod se prepara para liberar um dispositivo chamado Motor Mundial, que pode transformar a atmosfera da Terra para corresponder à de Krypton, permitindo que ele e seu povo sobrevivam. Então duas máquinas são ativadas, uma nos Estados Unidos e outra no Oceano Índico. As máquinas começam a disparar feixes de energia, desencadeando terremotos catastróficos, aumentando a gravidade da Terra e alterando drasticamente o clima. Então, nesse momento, Lois Lane chega e revela que sabe como destruir as máquinas, a partir das informações que Jor-El lhe deu na nave. Bruce, Jack, me escuta. Eu quero que tire todo mundo do prédio, agora! O
segredo é que a nave em que Superman chegou é a chave. Se ela colidir com uma das máquinas, criará uma singularidade que eventualmente formará um mini buraco negro, destruindo os dispositivos. Os militares concordam com o plano e rapidamente preparam um jato de combate C-17, carregando a nave de Superman a bordo, enquanto ele segue para o Oceano Índico para destruir a outra máquina. Ele luta com todas as suas forças, mas a atração gravitacional do motor mundial é forte demais, o que o deixa preso. Já a consciência de Jor-El tenta raciocinar com o general, alertando que ele está repetindo os mesmos erros, mas Zod se recusa a ouvir. Ele declara que destruirá a Terra, matará Superman e reconstruirá Krypton das cinzas dos ossos de seu filho. Eu vou extrair o Codex do corpo do seu filho. Enquanto tudo está à beira do colapso, Superman recupera suas forças, levantando-se novamente e com toda a sua força destrói o motor mundial no Oceano Índico. Com o resultado, os efeitos gravitacionais enfraquecem em toda a Terra. E enquanto isso, Lois e os militares lutam contra os soldados de Zod. O general tenta destruir o avião militar que carrega a nave de Superman. Porém, ele intervém bem a tempo e frustra o ataque do general. Ele é forçado a matar quebrando seu pescoço, marcando a primeira vez que ele usou seus poderes para tirar uma vida. Isso afeta o herói profundamente, pois ele nunca quis machucar ninguém, mas sabia que era necessário para proteger a humanidade. A cena transita para um satélite caindo perto de um centro de comando militar. Superman aparece e diz às forças militares que eles não podem mais mantê-lo sob vigilância. Ele declara seu desejo de viver independentemente, livre do controle do governo. E então avisa que se tentarem monitorá-lo novamente, ele destruirá ainda mais satélites que valem milhões. E mais tarde, Superman visita o túmulo de Jonathan com sua mãe. Ele compartilha com ela que teria sido maravilhoso se Jonathan ainda estivesse vivo para ver o que aconteceu hoje. Martha diz que Jonathan ficaria muito orgulhoso, pois sempre acreditou que Clark alcançaria coisas incríveis. Ela então pergunta sobre seus planos futuros, e Clark diz que quer um emprego que o mantenha informado sobre tudo o que acontece ao redor do mundo. E assim, ele abraça seu papel como jornalista e encontra um novo emprego no Planeta Diário com Lois Lane o recebendo calorosamente. Pra você que chegou até aqui, muito obrigado. E obrigado também ao Tony Carlos pelo Pix. Já paguei o café do dia porque café tá caro, né? E claro, obrigado também aos membros do canal. Valeu, até o próximo vídeo.